Caio, a gente já falou do PT aqui, estamos falando do PT com Trindade, essa questão das delações, do Duque, do Palocci, né, que pode complicar aí a questão do partido, né, e essa notícia de que, tipo, a Dilma Rousseff, né, caiu como uma bomba, né, notícia que ela poderia se candidatar ao Senado por Minas Gerais, eu não sei, talvez seja meio difícil disso acontecer, mas que ela precisa do foro precisa mesmo, como o Trindade falou. Mas vamos lá, nesse final de semana, já que a gente está falando ainda sobre o PT, nesse final de semana, 2 pessoas ficaram feridas após um ataque a tiros a um acampamento de apoiadores do ex-presidente Lula em Curitiba. Com essa nova ocorrência aí, como é que foi a repercussão entre os petistas, né? Primeiro, as pessoas que estão ali encabeçando o partido, e os antipetistas também, os críticos ao partido? Bom, a repercussão tem sido daquele jeito que a gente espera, né? O PT, principalmente, e os outros apoiadores da esquerda gostam de alguns fatos que tragam para eles toda uma repercussão de que os deixe numa figura de mártir, de sofredores, de atacados, de perseguidos. Isso a gente já vem vendo, obrigado, ao longo de todos os episódios, desde que começou a apuração sobre o Lula, desde que ele se tornou réu, desde que ele se tornou condenado, e aí se entrega, não se entrega, a gente vem vendo capítulos que vão tornando o pessoal vítima, e eles gostam de uma coisa como essa. Mas a utilização disso politicamente não tira a gravidade do ocorrido. Não tira a gravidade do ocorrido, mas eu vou chegar no ponto onde eu quero para todo mundo falar, eu entendi a linha de pensamento do Caio. O que acontece? Vamos aos fatos. Na madrugada de sexta para sábado, era sábado por volta de 4 horas da manhã, um sujeito foi até um acampamento que está montado por simpatizantes do Lula, por apoiadores do Lula, lá em Curitiba, muito próximo da sede da Polícia Federal de Curitiba, onde o Lula está preso desde o último dia 7. Foi lá e saiu disparando contra essas pessoas que estão acampadas lá. Um acampamento montado a mais ou menos 1 quilômetro da Polícia Federal. Antes estava bem na porta da Polícia Federal, começou a gerar muito transtorno. Os moradores, o prefeito de Curitiba ficaram preocupados com esse acampamento e falaram para o PT, olha, dá para tirar aí e tal, vamos negociar, tira isso aí. Aí a justiça ao mesmo tempo virou e falou, olha, tem que tirar esse acampamento daí, se não tirar, a gente vai dar uma multa de R$500 mil por dia de atraso. O pessoal concordou e falou, não, tudo bem. O PT foi e alugou um terreno... Que fica a uns 700 metros, né? Mais ou menos isso, pouquinho menos de 1 quilômetro da Polícia Federal. Alugou um terreno e falou, pessoal, acampa aqui, ok. Nessa madrugada de sábado, 4 horas da manhã mais ou menos, um homem foi e começou a disparar contra as pessoas que estão lá. Teria havido já uma discussão anterior, né? Entre essa pessoa Tá tudo ainda no campo do teria acontecido, umas ameaças, teria ido, exato. Algumas testemunhas dizem que um sujeito foi lá, bateu boca com os acampados ficaram bravos, revidaram, xingaram, não sei o que, o cara foi, sacou uma 9mm e atirou. Algumas testemunhas falam em 3 disparos, outras falam em 10 disparos. O fato é que desses tiros, 2 machucaram 2 pessoas diferentes. Um acertou um banheiro químico e os estilhaços do plástico acertaram o ombro de uma mulher, não é nada, botou um band-aid e curou. E o outro tiro pegou um outro sujeito de 39 anos que estava ali acampado também. As informações a partir daí começam a ficar muito confusas. Vamos lá. Esse homem, ele foi levado para o Hospital do Trabalhador, que fica em Curitiba. Lá, o primeiro boletim médico disse que ele estava em estado gravíssimo e estava na UTI do hospital. Horas depois, veio um outro boletim médico e falou, não, na verdade, esse tiro não pegou em cheio no sujeito, passou de raspão no pescoço dele, ele não está na UTI, não vai nem precisar de cirurgia, porque não chegou a entrar, a bala não entrou, então ele está bem, o quadro não é gravíssimo, é estável. Você fala, pô, mas isso daí o médico não percebeu na hora? Enfim, essa é a informação. O fato é que o acampamento ainda está lá. O prefeito de Curitiba voltou a ficar preocupado e falou, tá vendo? Sabia que ia dar besteira esses caras aqui. Voltou a pedir para a Justiça Federal em Curitiba, no sábado mesmo, para que o Lula seja retirado da Superintendência da Polícia Federal. Ao longo da semana passada, já teve uma briga nesse sentido. Na terça-feira, os delegados de Polícia Federal pediram para a Justiça, olha, isso aqui não dá para acontecer, para continuar. O Lula não pode ficar aqui. Até agora a gente já teve um gasto de mais de R$150 mil. A gente, inclusive, reportou isso aqui no Morning Show. Tá tendo muito gasto com o Lula aqui. Essa sede não é para ficar ninguém preso. Isso aqui é só um preso temporário. Não é o caso do Lula. O Lula já está condenado. Tem que tirar ele daqui para uma penitenciária.
A Procuradoria-Geral da República, os procuradores do Ministério Público, emitiram uma nota falando, olha, a gente não concorda, a gente, apesar de não gostar do Lula, a gente entende que ele tem que ficar aí na Superintendência da Polícia Federal, porque tem que manter um respeito com o cargo que o sujeito já ocupou. Ele foi um presidente da República, não dá para levar para um presídio, mantém o Lula aí. Aí começou um cabo de guerra entre forças, Ministério Público falando, deixa o Lula aí, e os delegados de Polícia Federal, aí vem sindicato, vem associação de delegados da Polícia Federal e tal, todo mundo apoiando os delegados de Curitiba, falando assim, não, tem que tirar o Lula daí, isso aí não é penitenciária não, isso aí é só uma prisão de passagem, olha lá o entorno. Aí vem o prefeito de Curitiba, os moradores do entorno ali do bairro de onde tem a superintendência em Curitiba, falando, olha, a gente tá com a Polícia Federal, tem que tirar o Lula daqui, pessoal acampado aqui, isso aqui vai dar besteira. Foi o que aconteceu no sábado de madrugada, esse sujeito foi atingido. Aí, não é que eu tenha me tornado um insensível, não é que eu esteja dizendo que, olha, tá vendo, bem feito pra esse cara que tava lá, não é isso. Porém, todos os capítulos que envolvem o PT têm conflito, têm confronto com capítulo de violência. Você vê a invasão do triplex do Guarujá, 2 semanas atrás, o pessoal subiu pulando o muro, ameaçando os moradores lá do prédio do Guarujá, o pessoal do MTST. Você tem MTST invadindo fazendas, MST invadindo fazendas, como aquela cena anos atrás da Cutrale, que eles pegaram um trator, arrebentaram a fazenda inteira, destruíram os pés de laranja. Você tem o episódio da caravana, que também teve um tiro. Você tem eu, inclusive, Caio Rocha, que estou falando nesse momento, cobrindo no sábado, dia 7 de abril, esse mês ainda, o dia da rendição do Lula na porta do sindicato, eu e todos os outros meus colegas jornalistas fomos ameaçados na porrada. Tem imagem do Igor Duarte, que é meu colega da Rede TV, imagem de helicóptero, mostrando ele tomando cabo de vassoura na cabeça e saindo com as mãos pro alto. Você tem vários episódios que sempre envolvem violência. Você tem outros partidos, outros candidatos que se dizem alvos de perseguição ou políticos que traíram a confiança dos seus eleitores, como a gente tem casos, porque todo mundo que votou no Aécio defendia o Aécio. Depois que ele começou a ficar envolto de denúncias, você não vê mais ninguém falando, olha, o Aécio é o cara e tal. Nos outros políticos, apesar de ter traição de confiança e tudo mais, você não vê episódios violentos em torno. Sempre em volta do PT você tem episódios de violência. Onde eu quero chegar? O que eu quero dizer é muito estranhas, são muito estranhas essas manifestações de violência que sempre estão no mesmo lado, sempre vão em torno do mesmo candidato, em torno da mesma linha de pensamento, da esquerda. Sempre tem episódio de violência. Então me chama muito a atenção, eu me desculpe a insensibilidade, mas não consigo ter pena, porque quem segue o cara que sempre está envolto de violência, mas alguma coisa tá lavando as mãos, tá vendo? Falando, não, tudo bem, eu me arrisco junto. A parte essa questão da estratégia, porque muitos consideram uma estratégia, uma manifestação com a violência que você colocou, eu discordo disso, tá? Mas muitos dentro do partido consideram como uma estratégia mesmo de guerrilha para você conseguir chamar a atenção para um determinado assunto, para um determinado tema. O que aconteceu, a parte de qualquer julgamento, esse ideológico, enfim, a parte de qualquer análise da conjuntura que levou a esse ocorrido, a manifestação é legítima, seja de qualquer lado. A pessoa tem o direito de se manifestar desde que faça isso dentro de uma questão ali, de algum tipo de ordem, aquilo tem que ter. Lei. Agora, cabe ao órgão responsável, no caso aí a polícia, a investigação, coibir esse tipo de coisa primeiro, né? Para não precisar remediar depois, como é que está sendo feito agora, uma investigação para seguir adiante ver, e apurar em que situação isso se deu. Mas é lamentável para o país que esse acirramento por divergência partidária e por divergência ideológica aconteça e leve a um ponto como esse, porque o cara que também que disparou esse tiro, ele cometeu um crime. Isso é um crime, é um atentado isso, né? Então ele também tem que se submeter à mesma lei que tem que manter a ordem dentro de um acampamento que está ali reivindicando ou demonstrando um apoio a quem quer ou não. Você concorde ou não com eles, eles têm o direito de fazer isso. Agora, a polícia é que tem que investigar e apontar e encontrar esse cara que ele cometeu um ato criminoso, isso é inegável. Porque se a gente começar a tratar as nossas discordâncias na bala, aí que é onde que a gente vai levar o país? Vocês não entenderam onde eu quis chegar. Nós estamos nas vésperas de uma eleição
onde as discussões vão ficar cada vez mais acaloradas, né? Acaloradas. Então, Perfeito. isso aí é extremamente perigoso o que está acontecendo, né? Perfeito. Dos dois lados, tanto do discurso do PT, que também é um discurso, como você falou, discurso inflamado, às vezes de ódio, que incita assim a violência, como da outra parte que está reagindo da mesma forma. Ô, Caio, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que o presidente não é transferido para o complexo penitenciário dos Pinhais lá? Bom, porque lá seria o local, né, onde talvez esse tipo de questão e de problema não ocorreria. Existe esse pedido, como eu estava falando, existe um cabo de guerra entre o Ministério Público, que tem muita força, tem demonstrado interesse em que o Lula fique onde ele está, na sede da Polícia Federal, e tem, por outro lado, a Polícia Federal discordando com o Ministério Público, embora eles trabalhem sempre em conjunto, a maior parte das vezes em conjunto, a Polícia Federal vira e fala, não dá pro cara ficar aqui, tem que tirar. O Ministério Público usa o argumento de que é o seguinte, em respeito ao cargo que o ex-presidente Lula ocupou, chefe do Executivo Nacional, presidente da República, você tem que manter ele na sede da Polícia Federal, que é um lugar diferenciado. Não dá pra você jogar o Lula numa cela qualquer, comum. Na Polícia Federal, o Ministério Público entende que ele vai ter uma condição um pouco mais adequada à dignidade, em respeito ao cargo que ele ocupou. Ali onde ele E você tem segurança o suficiente, você tem meios o suficientes para manter o Lula lá. As demais partes que estão interessadas em transferir o Lula de lá virem e falam, mas isso aqui não é não é uma cadeia, não é uma cela, o Lula tá numa salinha qualquer e tal, qual o risco de alguém entrar aqui e fazer tumulto e tal. Tem essa discussão. Só voltando à minha opinião, para não ficar com farpas aí, ficar ainda em aberta, eu concordo que o sujeito que, se ficar comprovado que foi alguém de fora, foi lá realmente e atirou contra os caras, esse cara tem que ser preso, que é um bicho, né? Você não pode discordar com alguém e sair atirando. É evidente, eu também discordo em completo gênero, número e grau com o pessoal da esquerda, mas eu não vou atirar em ninguém. Porém, o meu ponto é, na caravana do Lula, naquela que tava passando pelo Sul e passando lá pelo Paraná, tomou tiro também, até hoje ninguém pegou ninguém, cara. Quem que foi lá atirar no ônibus do Lula? Eu tô falando que as pessoas que discordam da esquerda, eu não vejo falarem em violência. A exceção dos apoiadores do Bolsonaro, que são mais radicais e tal. Agora, inclusive, teve o grito de Bolsonaro, dessa pessoa aí que atirou. Chegaram a falar isso, né? Que antes dele disparar, ele gritou Viva Bolsonaro. Então, aí fica na boca das testemunhas também, né? Né? Aí se eu discordo do sujeito... e ele inclusive me mostrou o RG e disse que era um apoiador do Bolsonaro. Mas o que tem é o vídeo, né? O vídeo tem lá do cara chegando, atirando, né? A pé, né? Então, uns falaram que chegou de carro, outros falaram que... Não, o delegado disse que ele chegou num sedã preto. Sim. Ele sai... Ele caminha pela rua, efetua uns disparos, depois volta pela mesma rua, efetua outros disparos e foge, né? Sim. Agora as testemunhas que... foi divulgado, né? Exato. Agora tem outros depoimentos de pessoas que estavam no acampamento falando que ele saiu correndo a pé. Ao contrário do vídeo. Então o ponto que eu quero chegar é, tem muitas versões, 3 disparos, outros 10 disparos, veio de carro, não, veio a pé, tá em estado grave. A Gleisi Hoffmann, inclusive, chegou a usar o Twitter para virar e falar, olha, o que é isso? Atacaram a gente, o nosso apoiador, o nosso companheiro, tá em estado gravíssimo, tá com risco de morte. Depois veio um boletim médico falando, não, o quadro é estável, a bala pegou de raspão. Então são informações muito desencontradas. Eu não consigo entender muito bem o porquê que acontece todas essas tragédias, essas tragédias sempre em torno do PT. O partido solicitou a presença, pra gente finalizar esse papo e girar o assunto, o partido solicitou a presença da PM lá. Deveria ter reforço, né? É uma questão só de manter uma ordem ali. Olha, é uma situação excepcional em que se requer a presença de um policiamento ali, né? A Secretaria de Segurança Pública... Os dois lados, né? Sim, exato, evidente. A Secretaria de Segurança Pública do Paraná justamente já soltou uma nota falando, a gente vai reforçar a segurança lá, vai colocar viatura para ficar rodeando o local. Vamos ver se isso vai resolver. Vamos lá.